Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na paz? Aqui é o professor César Robério, seu professor de História, diretamente do Estúdio 1, do canal Educação. E hoje um dia muito especial. Hoje, 11 de agosto, é o nosso dia, é o dia do estudante. E eu me incluo tranquilamente, viu? Porque quem leciona é porque gosta de estudar, porque gosta de aprender. Precisamos estar estudando sempre, na verdade. Meus queridos, é o seguinte, qual é o assunto de hoje? Hoje nós vamos comemorar o Dia do Estudante da melhor forma, que é aprendendo, né? Que é estudando. E hoje nós vamos falar sobre deslocamentos populacionais, né, em diferentes contextos históricos. E é interessante que esse tema também é trabalhado pelos colegas, professores de geografia, né? Só que no nosso caso, nós vamos analisar os deslocamentos populacionais em uma perspectiva histórica. Tá legal? O colega, professor de geografia, é lógico, ele trabalha dentro daquela perspectiva da geografia humana, tá certo? Quantificando, vendo a questão das motivações também, né, dos impactos. Enfim, no nosso caso, nós vamos olhar o processo histórico ao longo do tempo, às vezes ao longo de séculos, né? Vamos procurar sintetizar e resumir isso aqui para vocês. Um bom dia especial para a galera que está nos acompanhando pelo IPTV, né, de domingo Inocêncio, de Dom Inocêncio, de Jerumenha, Betânia, Barreira do Piauí, Alvorada do Gurgueia, São João da Vajota e Elas Bom Veloso. Ok? Quais são, então, os objetivos da nossa aula de hoje? Qual é o nosso roteiro? Nós vamos analisar, né, os processos de deslocamentos populacionais ao longo da história ocidental, como também procurar compreender os impactos econômicos, sociais e políticos causados pelos deslocamentos populacionais. Wesley Silva, boa tarde, meu irmão, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz, tá certo? Então, assim, a humanidade, lógico, ela teve, a princípio estava sempre se deslocando, né, nomadismo, depois foi se sedentarizando, mas, a rigor, grupos humanos nem sempre ficaram permanentemente sedentários. Sempre houve algum tipo de deslocamento, causado por diversos motivos que não vamos trabalhar nessa aula de hoje. Tá certo? Então, vem comigo nessa viagem pela história. Vamos começar, pessoal, com o primeiro grande deslocamento populacional, que foi o que aconteceu há milhares e milhares de anos, tá? Tomando como referência a origem do primeiro hominídeo, né, dos nossos mais remotos ancestrais. Aí vocês estão vendo aí uma gravura, né, na base do slide, fazendo uma menção a uma teoria, a teoria evolucionista defendida pelo Charles Darwin. Tá? Mesmo que você concorde ou não, e é um direito seu, né, lógico, você está tranquilo, mas é importante que você conheça, né, você saiba o que foi que o cara propôs. Agora, fazer juízo de valor, aí já é, né, digamos assim, algo, chega a ser pessoal, mas quando você está diante de pesquisas, né, no campo da ciência, né, que são evidências comprovadas, com datações, utilizando, por exemplo, o método de carbono 14, aí você tem uma margem não muito ampla para questionar, se bem que a ciência é feita de questionamentos. Nesse exato momento nós estamos conversando aqui, né, nesta aula, dialogando, e tem uma galera muito boa, né, que está pesquisando, está debruçado, né, em relação a compreender a origem, né, dos primeiros hominídeos, dos nossos mais remotos ancestrais. Beleza? Vamos para o texto? Olha, deslocamentos populacionais são um fenômeno que acompanha a história da humanidade, até mesmo a própria constituição dos seres humanos. Então, vocês observem, pessoal, que se o tema da aula de hoje é deslocamento populacional, entenda que isso vem desde os primórdios, desde a origem do primeiro hominídeo. Essa nossa espécie, né, Homo sapiens sapiens, ela foi surgida, como está colocado aqui, provavelmente em uma região definida do continente africano. Humanizou-se
e se apossou do planeta, através de amplos e diversificados movimentos migratórios. Observe o provavelmente, por quê? Ciência, né? Se nós, como eu falei há pouco, nós estamos nesta aula, mas vamos imaginar que um arqueólogo esteja, por exemplo, lá na Ásia, nesse exato momento, e tenha encontrado um fóssil, né, de um ancestral dos hominídeos, bem mais remotos, né, do que os encontrados na África. Pronto, vai ter que rever toda a literatura. Né? Lógico, primeiro ele vai apresentar para os seus pares, para os outros arqueólogos, que nem ele, para ser avaliado, ver se eles autenticam ou não aquela descoberta. É assim que funciona na comunidade científica, tá bom? Boa tarde, Matheus Santos, tudo bom, meu irmão? Boa tarde, Wesley Silva, já cumprimentei. Todos são muito bem-vindos e bem-vindas, todos vocês, tá legal? Bom, então, no mapa, a gente vai fazer uso do mapa porque a cartografia, ela é super necessária para que nós possamos aprender melhor. Não adianta eu ficar falando aqui, o homem surgiu da África foi para a Europa, da Europa para a Ásia. Olha o mapa. Então, assim, ao que tudo indica, o homem primitivo, a origem dele no continente africano, né? A África é considerada, portanto, até agora, né, até prova em contrário, como o berço, né, da origem da humanidade, né? Assim como Grécia é considerado o berço da civilização ocidental, né, e por aí vai, a Itália, a pátria, o berço do renascimento artístico. Então, a África, até prova em contrário, é considerado como, né, onde se originou os primeiros hominídeos, tá? E foram evoluindo, mas não foi só evoluindo não, né? Eles foram se expandindo para a Europa, depois para a Ásia, quando chega aqui, quando chega na América, tem uma polêmica enorme. Por quê? Porque os arqueólogos norte-americanos, eles insistem em uma tese, olha para cá, que o homem primitivo teria vindo da Ásia, passado pelo Estreito de Bering, e aí teria ocupado o continente americano. Essa teoria ela prevaleceu até um certo tempo atrás, quando uma arqueóloga, que você já deve ter ouvido falar nela, com certeza, a professora, a doutora Niede Guidon, ela encontra vestígios, né, do homem primitivo em São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, sobretudo no Boqueirão da Pedra Furada. Então, datações bem mais antigas do que essas que vinham pelo Estreito de Bering. Acaba, digamos assim, estimulando um grande debate acadêmico, né, em relação a como que esse homem primitivo ocupou o continente americano. Tá legal? Eu falei há pouco do berço, que a África era o berço da humanidade, digamos assim, a origem do primeiro homem. Então, há quem diga também que aqui no Piauí, São Raimundo Nonato, é considerado como o berço do homem americano. Né? Os vestígios datações bastante antigas, 50 mil anos, por aí. Tá legal? Ok? Então, quando se diz, o Brasil tem 500 anos, 500 e poucos anos, aí está considerando só a partir da chegada do Cabral, dos portugueses, né? Mas a presença de humanos aqui é bem anterior. Então, vocês estão vendo na sua tela um primeiro grande deslocamento populacional, que é o tema da nossa aula de hoje. Tá? E ao falar nesse aspecto da origem dos primeiros hominídeos, aí, há pouco eu disse que essa temática de deslocamento populacional é bem trabalhada também pelos colegas de geografia, mas aqui nesse caso, além de história, pode também contribuir os profissionais da biologia, tá? Porque, na verdade, pessoal, essa divisão em disciplina e matérias foi algo, tá, que surgiu de tal maneira que acabou compartimentalizando demais os conteúdos. Ainda bem que nós estamos procurando, já faz algum tempo, nos adequar a esse formato do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, que trabalha com a interdisciplinaridade, tá certo? É exatamente esse diálogo entre as disciplinas. E fazendo dessa maneira, convenhamos, aprendemos mais, né? Não tenha dúvida. Vamos em frente? Professor, quantos tipos de deslocamento populacionais nós podemos identificar? Meu irmão, aí são muitos, são vários, né? Contudo, para um efeito assim da gente procurar detalhar um pouco, estou relacionando nessa tela
né? Nós temos sete tipos de deslocamento populacionais, que são os mais frequentes. Alguns você talvez nunca ouviu falar, outros já são mais comentados em sala de aula, enfim. Vamos começar pela migração rural-rural. Como é que é a migração rural-rural? É quando, né, grupos humanos se deslocam de uma zona rural para outra zona rural. Não confundir com o êxodo rural, porque o êxodo rural está lá na frente, vamos até comentar ele logo, para você não confundir. Olha o que é o êxodo rural. É o deslocamento populacional de áreas rurais para áreas urbanas. Entendido? É de rural para urbano. No caso do êxodo rural-rural, é de uma área agrícola, uma área rural, para outra área rural. Está compreendido? Então, há uma diferença. O que é que tem em comum? Não, tudo é deslocamento. Todos são deslocamentos populacionais. Agora, é preciso identificar de onde para onde, né? De que forma que se dá. Professor, e a migração sazonal? Olha, sazonal é algo que ocorre de maneira cíclica, né, em determinadas épocas do ano e que sempre se repete. Por exemplo, nós temos um deslocamento populacional sazonal quando você observa alguns operários, alguns agricultores, melhor dizendo, que residem próximo a grandes plantações de cana. De forma sazonal, eles são contratados para fazer essa colheita dessa cana. Entendeu? Então, tem uma época do ano, a época da colheita. Então, em determinadas épocas, como está na sua tela, em determinadas épocas do ano, né, se repete esse deslocamento populacional, né, uma migração sazonal, de acordo com a época do ano. Tá? Não é assim, a pessoa acordar e dizer para a esposa dele, eu vou cortar a cana. Não, não é assim. Né? Tem a época determinada em que as fazendas contratam. Tá legal? Professor, e o migramento pendular? Pendular lembra o pêndulo de um relógio. Hoje em dia está em desuso, né, os relógios digitais, né? Mas houve uma época em que os relógios eram analógicos e que eles tinham um pêndulo, ficava aqui embaixo. Deve ter visto em filme, novela de época. Então fazia esse movimento pendular, indo, voltando, o pêndulo, a princípio do relógio. Mas também você estuda isso nas aulas de física, na verdade, movimento pendular. Mas aqui não é relógio, não é física, no caso da história. Como é que é o movimento pendular? Ocorre em grandes centros urbanos, né, e constitui a deslocação de onde? De trabalhadores de sua residência até o local de trabalho. É o movimento pendular. Por exemplo, mas muita gente, por exemplo, que mora próxima à capital do nosso estado, Teresina, mas mora em Altos, Campo Maior, José de Freitas, Timon, né? E todo dia vem para Teresina ou para trabalhar ou para estudar e depois retornam para suas residências. O que é isso? Migração rural? Não. Migração sazonal? Não. Êxodo rural? Piorou. O que é isso aqui? Não, movimento pendular, né? Pendular, ok? Então, cada deslocamento desse tem a sua peculiaridade. Combinado? Na sequência, migração intraurbano. Como é que é essa migração intraurbano? É o deslocamento populacional de curta distância de uma cidade para outra. Bom, também se assemelha, né? Se assemelha a esse movimento pendular, só que, no caso do pendular, a pessoa volta. Né? Sai de manhã, volta no final da tarde, no final do dia. No caso da migração intraurbana, a pessoa saiu de uma cidade, zona urbana, para outra cidade. Não é êxodo rural, porque ele não saiu do campo. Não é migração rural, porque ele não vai de uma área agrícola para outra área agrícola. Não vai do interior para outro interior. Não é. Entendido? E não é pendular, porque ele não vai ficar indo e voltando. Nesse caso, ele se deslocou, ou para trabalhar, ou para estudar, e passou a morar, e às vezes constitui família, e fica lá mesmo. Entendido? Então, esse é o movimento intraurbano. Nomadismo. O nomadismo, por sua vez, é uma prática em que as pessoas não têm habitação fixa e vivem mudando de residência. Por exemplo, os ciganos, eles não são sedentários. Eles vivem constantemente se deslocando de uma cidade para outra, de um estado para outro, e às vezes até de um país para outro. O que é isso? É o nomadismo, né? Aquelas pessoas que trabalham em parque de diversões, em circo, também vivem se deslocando, né, de uma cidade para outra.
Aí você não vai dizer que é êxodo rural, migração intraurbana, né, migração pendular. Pendular é sempre de uma cidade para outra, aqui não. Ele vai ter um roteiro todo, entendido? Então é nomadismo. Aqueles homens primitivos que nós comentamos no início da aula, se hoje ele estava aqui nessa região, pescando, caçando e coletando, mas começou a rarear, começou a acabar as caças, a pesca, não tem mais fruta para coletar, ele sai daqui e vai buscar uma outra área que tenha tudo isso, né? Alimentos. O que é isso? Um nomadismo. Isso foi antes da Revolução Agrícola, né? Antes da domesticação de plantas e animais. Entendido? Então, o nomadismo, você só não tem esses exemplos que eu dei, que são contemporâneos, que são de agora. Né? O caso do cigano, o caso... alguns hippies, por exemplo, movimento hippie, nomadismo. Né? Não é sedentário. Ele não fixa a residência, mas não é só de hoje. Esse tipo de deslocamento populacional, nós podemos também visualizar nesse passado bem longínquo, né? Há milhares de anos. E aí, por último, migração de retorno. Professor, o que é migração de retorno? Aí o cara foi e voltou. Saiu do Brasil para ir para a Europa, saiu do Brasil para os Estados Unidos, né? Juntou uma grana e voltou para casa, voltou para o seu país de origem. O que é isso? É um regresso, né? É um regresso do imigrante à região, ao país de origem. Tá? Então, um regresso de retorno. É um deslocamento populacional? É. Ele está voltando, né? Ele está se deslocando, combinado, mas aqui é um deslocamento de retorno. Então, recapitulando, quais são os tipos de deslocamentos populacionais mais frequentes, mais comuns? Nós temos a migração rural-rural, a migração sazonal, a migração pendular, o êxodo rural, a migração intraurbana e o nomadismo e a migração de retorno. Está colocado aí 7. Depois você faz o download, né, desse PDF, que está na plataforma, vai ficar disponível na plataforma do canal Educação. Não procura agora logo não, porque aqui no canal Educação nós temos aula de manhã, de tarde e de noite, né, de segunda a sábado. Então a nossa equipe, né, do canal precisa de um tempo tanto para editar esse vídeo, separando as aulas de cada matéria, por série, por professor, por disciplina, como também fazer o upload, né, do PDF, que é utilizado na aula. Depois você baixa isso aí, grava num drive virtual, vai organizando. Boa tarde especial para Coivaras do Piauí, né, para Bonfim, para Betânia, Barreira do Piauí, São João da Vajota, Elesbão Veloso, muitos municípios conectados, né? E comemorando aqui o Dia do Estudante, nesse 11 de agosto, da melhor forma, estudando, aprendendo. Vamos lá, causas. Aí você pergunta, professor, eu já entendi alguns tipos de deslocamento populacional, ficou bacana, belezinha, tranquilo, de boa. Professor, mas o que causa esse deslocamento? Porque, vamos combinar, a pessoa para sair da sua terra, da sua cidade, do seu país, né, deixando familiares, amigos, para ir para um outro país, né, para ir para outra parte do planeta, que fala outro idioma, que tem outros costumes, outra tradição, outra alimentação, também tem isso, alimentação. Problema, garoto, problema. Por quê? Porque às vezes o seu próprio intestino não está acostumado aí, né, com algum outro tipo de alimentação e gera toda uma série de transtornos aí. Mas vamos lá. Inúmeras são as causas do deslocamento de pessoas em várias regiões do planeta. Entendido? Inúmeras são as causas. Você está vendo aqui uma imagem, é um bote, né, inflável, né, com africanos. Tem sido muito comum, né, essa migração de africanos saindo dos seus países, né, que enfrentam muitos problemas, né, problemas econômicos, problemas sociais, problemas até de conflito, de guerra, né, tem muita pobreza, tem muitas desigualdades sociais, então eles vão para onde? Está mais próximo? Atravessa ali o Mediterrâneo e chega na Europa. Mas migrações ilegais. Por quê, professor? Ilegais? Ilegais, porque ele não entra lá ali pelo porto, pelo aeroporto, né, apresentando o passaporte. Não, cara.
Eu vou já comentar sobre o que é uma migração legal e uma migração ilegal. Porque não é simples assim não, você acordar, eu tenho uma grana, eu vou para os Estados Unidos. Não, calma, devagar. Existem alguns critérios que o senhor, que a senhora, né, vai ter que se adequar. Não é só para os Estados Unidos não, lógico, qualquer outro país. É bem verdade que tem algum país que é mais flexível, né, em relação à definição de critérios para admitir pessoas que vão a turismo, pessoas que vão a trabalho, que vão para estudar, né, tem várias causas. Mas vamos lá, causas. A causa econômica, pessoal, sem dúvida nenhuma, é a mais importante ao longo da história. Então, o cara está no país dele, mas não tem emprego. Ou então ele tem um emprego, mas está ganhando pouco. Ele sabe que lá nos Estados Unidos pagam diferente, pagam melhor. Eles sabem que lá na Europa também pagam um valor diferente, entendeu? Aí o cara vai migrar, uns legalmente, outros ilegalmente. Boa tarde especial para o Wendy Alves dos Santos. Bem-vindo, meu irmão. Estamos falando de deslocamento populacional ao longo da história. Boa tarde para Thalita Ferreira da Silva. Boa tarde também para Rosilene, né? Rosilene Francisco, que bom, beleza, bacana. Meus queridos, vamos lá. E outra causa, além da econômica, são as políticas ideológicas. Né? Algumas pessoas, às vezes, estão no seu país, mas tem um governo muito forte, autoritário, né? E a pessoa se manifestou contra esse governo, está sendo perseguida, pode ser presa, pode ser morta, ela cai fora. Ela pede asilo em outro país, ou sai legalmente ou clandestinamente, ela não vai ficar lá para ser presa ou morta. Então, uma das causas desse deslocamento humano, tá, dos que tem ao redor do planeta, são as políticas ideológicas. Outra, desastres naturais. Acontece, se no seu país que você está, né, aconteceu um terremoto, né, um vulcão entrou em erupção, se bem que o Brasil está... O Brasil tá livre, me parece, né, de haver deslocamento humano por conta de desastres naturais. Nós não temos né, relatos de terremotos, né, de vulcões, entendeu? Mas, veja bem, o Brasil pode inclusive receber pessoas que vêm dessas partes do mundo que teve como causa do deslocamento, né, desastres naturais. Conflitos militares, aqui está até bem fácil de a gente dar exemplo. No momento que está acontecendo esta aula, né, está acontecendo já vai há algum tempo, né, a guerra, a Rússia, a Ucrânia, a Rússia invade a Ucrânia, enfim. Então, muitos ucranianos, para preservar sua própria vida, se deslocam. Eles saem da Ucrânia e vão para outros países. Para o Brasil mesmo vieram alguns. Tá? Às vezes uns têm parentes, outros não conhecem ninguém, mas o cara quer escapar, né? Ele quer sobreviver. Então, conflitos militares, eles são, assim, uma das causas desse deslocamento populacional, tá bom? E aí também tem a questão religiosa, né? Tem, a pessoa é perseguida, né? Não tem como ela continuar no país que ela está por conta da sua religião, né? Tá entendendo? Isso acontece. Tem alguns países, por exemplo, em que a religião muçulmana é a religião dominante e não aceitam, não admitem, né, pessoas que professem outra fé. Então, eles se sentem desconfortáveis e muitos migram. Tá? Quem está na Palestina hoje, conflito contra os israelenses, ali tem causa política, causa religiosa, tem causa econômica, ou seja, não necessariamente só uma causa dessa não. Você está numa região que teve um terremoto, mas você está desempregado, está junto a duas coisas, motivação, né, de desastre natural junto com o econômico, porque pode ser que os ricos desse país que teve o terremoto não se sinta na necessidade de sair daquele país, ele tem outras formas de permanecer lá. Tá? Boa tarde especial para Sandiele Carvalho, bem-vinda, né? A alegria tê-los todos conosco, Sandiele, Thalita, Rosilene, o Wendy Alves, o Wesley Silva, o Matheus Santos. Bacana, está bastante participativa a aula hoje. Entendido? Ficou claro aqui a questão das causas. São só essa, professor? Não, só para ilustrar, para você procurar encaixar, entender quando você se deparar no noticiário, né, ou na prova, falando de deslocamento populacional, assim, opa, peraí, o que foi preponderante aqui? Foi um conflito militar, uma causa religiosa?
entendeu? Uma causa econômica. Isso é interessante você ficar de olho. Bom, já que nós, olha a sequência, vocês estão acompanhando o raciocínio? Inicialmente nós falamos nos tipos de deslocamentos, beleza? Na sequência, as causas. E agora vamos trabalhar as consequências. O que é isso? Quais são as consequências, pessoal, né, de grupos humanos saírem da sua terra, né, do seu país, para ir para outro país? Tá legal? E é nesse sentido que nós vamos, você vê essa imagem, né, um grupo de imigrantes, às vezes, dependendo da situação, saem praticamente do seu país, praticamente com a roupa do corpo, como se diz, né? Você está vendo aí uma mochila, né, uma sacolinha de plástico, e vão deixando muita coisa para trás. Vocês acham que quem estava na Ucrânia, né, por exemplo, vai sair da Ucrânia e vai poder levar todos os seus pertences, os seus bens? Ah, eu tinha uns livros tão interessantes, eu vou levar para ler lá na Polônia, estou indo para a Polônia. Não dá, garoto. Pega uma mochila, bota lá, né, os documentos, entendeu? Bota algum dinheiro que você tem em espécie, bota lá os teus cartões de crédito e teu celular e vai-te embora. Vá, não fica. A gente até acompanha o noticiário, tem algumas pessoas que resistem, né, a deixar aquela casa, porque é um patrimônio. Eu cresci aqui, você cresceu aqui, mas pode morrer aqui também. Deus o livre, um míssil russo, né, vem como acontece frequentemente. Então, as pessoas saem, às vezes, às pressas. Às vezes, não. Às vezes, um desses deslocamentos, a pessoa se planeja. Daqui um ano eu vou para os Estados Unidos, vou juntar dinheiro, vou aprender inglês. Aí é diferente. Tá certo? Vamos para as consequências. Vamos trabalhar a consequência demográfica, sociopsicológica e cultural. Vamos comentar cada uma. Primeira consequência demográfica. Nós temos dois tipos de áreas no planeta. Tá? Nós temos zona de repulsão populacional e zonas de atração. O que é isso, professor César? Vamos debulhar. Isso aqui, olha, zona de repulsão. Repulsão, você sabe o que é, né? Repulsão populacional. São zonas no planeta Terra que não tem muitos fatores que mantenham as pessoas, né, morando ali. Por exemplo, o país africano, de muita pobreza, é uma zona de repulsão populacional. Agora, por outro lado, e uma zona de atração? Meu irmão, zona de atração é aquela região que tem atrativos econômicos, culturais, entendeu? Que paga melhor para fazer aquele serviço que você faz e ganha menos no seu país. Está compreendido? Então, você tem zona de repulsão populacional e zona de atração. Zona de atração, você tem a Europa hoje, Estados Unidos, Japão, que atrai muito, né? Vamos lá para as consequências sociopsicológicas. Abalos psicológicos e morais são sofridos pelas famílias e comunidades que, ao migrarem, perdem suas raízes culturais e suas relações de amizade. Não é moleza não, viu? Criatura sair do seu país para ir para outro, não sabendo o idioma, não tendo nenhum parente lá, não tendo nenhum amigo, nenhum conhecido, e passa um bom tempo desempregado, você está entendendo? Sofrendo preconceito, discriminação porque é estrangeiro. Agora mesmo, no noticiário, estava relatando que alguns brasileiros estavam sendo maltratados em Portugal. Você deve ter visto isso. Você não viu, dá uma pesquisada ali. País que era para... foi nossa metrópole, que nós temos uma relação histórica, né, de convivência e tal. Então, tratando mal os brasileiros, porque os brasileiros estão tomando os empregos dos portugueses, enfim, discriminação. Você acha que isso não mexe com a mente da pessoa, não? Lógico que mexe, né? Você vai ter um abalo psicológico e moral também, né? Alguns ficam abatidos por uma forte crise de ansiedade, outros até, infelizmente, são acometidos por depressão, né? Porque ele está longe de casa, ele não tem a que se apegar, não tem um amigo, não tem um parente para ligar, aconteceu isso comigo, me ajuda, estou aqui. Não é como aqui, você está numa aperreio, você liga para um, liga para outro, entendeu? Alguém te socorre, manda um WhatsApp, mas lá, daqui que você venha construir uma rede de amizades. Por isso que muitos procuram, até por uma questão de sobrevivência, né, procuram identificar quem são os outros, né, daquele seu mesmo país, que moram ali e tal. Entendido? E aí você também perde, né, suas raízes culturais, às vezes você vai ter que curtir outras músicas, você vai ter que usar outras roupas, né?
consumir outros alimentos que você nem conhecia, que você começa até se dando mal no início. Depois o ser humano acaba se adaptando a tudo mesmo, né? Vamos para a consequência cultural. É a mistura de línguas, religiões, hábitos, culinária. Isso aqui é uma consequência cultural. Então, qualquer estranho, esse pessoal que está vindo da Ucrânia, lógico que lá na Ucrânia tem a alimentação deles, tem a roupa deles, né? Tem os costumes, as tradições, a religião. Ao chegar aqui no Brasil, vão ter contato com a cultura brasileira, né? Daqui um dia estão aprendendo a sambar, degustando uma caipirinha, né? Uma feijoada, ucraniano. Tudo isso, há uns dias atrás, era algo totalmente estranho para eles, eles nem sabiam se existia aquilo no mundo. Mas aí você vai ter o quê? Uma consequência cultural. Da mesma forma, um brasileiro indo para a Ucrânia, quando acabar esta guerra, Deus queira que não demore muito, e passando a conviver lá, naturalmente vai incorporar, né, os hábitos, a culinária, a língua daquele país. Belezinha? Então, trabalhamos tipo de deslocamento, trabalhamos as causas e também as consequências. Vamos em frente. Eu trouxe para comentar com vocês uma citação de um professor, geógrafo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, e coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios. Como é o nome do cara? Elion Póvoa Neto. O que é que ele diz? Vamos ler juntos, né? Podemos dizer que nós vivemos hoje em um mundo de imigrantes, de refugiados e de deslocados por diversas razões. O deslocamento através de fronteiras internacionais, nacionais ou regionais se tornou algo relativamente habitual, face às necessidades da economia e à progressiva facilitação oferecida pelos meios de transporte e de comunicação, com periodicamente frequente e até mesmo diária. Nesse sentido, podemos dizer que o nosso é um mundo crescentemente móvel. Entendido? Quais são as ideias principais da citação do professor Elion Póvoa Neto? Ele diz, olha, nós dizemos que somos sedentários. Isso, e de fato, a maioria ainda é, né? Eu tenho uma residência fixa, você também tem, nós temos. Mas quando você olha o mundo, tem uma parcela significativa, né, da população mundial que está se deslocando por várias razões, que nós já comentamos. Razões econômicas, né, razões militares, de guerra, né, religiosas, políticas, enfim. É isso que o professor Elion, ele está evidenciando, né? Nós somos hoje um mundo de migrantes, de refugiados, de deslocados, né? De diversas razões. É a pessoa que nasce no país, mas está morando em outro. Entendido? Alguns vieram para ficar, outros vieram, mas querem voltar. Então tem essa dinâmica toda. Tá legal? E ele está destacando, o professor Elion, que hoje, século XXI, nós temos um avanço no meio de transporte e no meio de comunicação que facilitam muito esse deslocamento humano, tá? Imagine que há 50 anos atrás, 100 anos atrás, você não tinha, por exemplo, voos para outros países, para a Europa, Estados Unidos, para o Japão, com a constância, com a frequência que nós temos hoje. Tudo bem, você tem que ter o dinheiro para pagar passagem, para se manter, você tem que ter domínio de idioma, é muito conveniente, necessário, entendido? Mas assim, mas tem facilidades também. A questão dos meios de transporte, você se deslocar. Você imagina que houve uma época que você ia para ir daqui para a Europa, tinha que ir de navio, que demorava dias, e hoje você vai em horas, em que isso facilita. Olha a questão da comunicação. Antes, como é que isso era feito? Se comunicar com umas pessoas se comunicavam de um país para o outro. Cartas, telégrafo, depois surge o telefone, agora faz uma chamada de vídeo. Aí o cara liga lá na chamada de vídeo, olha, vem para cá, eu estou trabalhando aqui, eu já consegui um emprego bacana, estou ganhando mais quando eu morava aí. Está entendido? Isso acaba também estimulando outros a fazerem o mesmo. Tá certo? Então, essa é a citação do nosso amigo professor Elion Póvoa. Aqui vocês estão tendo agora, na sua tela, né, um mapa, tá? E esse mapa, o que que esse mapa ele nos mostra? Né? Um fluxo, um deslocamento populacional, pegando tanto aquelas áreas que são repulsoras, né? Que não conseguem manter as pessoas lá, os nativos lá,
como aquelas áreas que têm atrativos, né? Aquelas áreas que acabam chamando de volta, né, esses moradores, tá certo? Então, pessoal, observe. E aqui na legenda, o que é que vocês estão vendo? Olha, pega pelas cores, acima de 200 mil, de 100 a 200 mil, de 25 a 100 mil e abaixo de 25 mil. Então, observe que tem algumas áreas, né, que elas são mais intensas, né, que elas são mais atrativas, é lógico. Tanto no sentido de atrair, como também no sentido da própria repulsa, né? Ou por motivo econômico, de desenvolvimento. Facilmente você observa que no hemisfério norte, né, você tem uma maior quantidade de áreas que atraem, né? Seja pela questão financeira, porque as pessoas vão atrás de quê, pessoal? Vamos lá. As pessoas se deslocam ou para trabalhar, para ganhar dinheiro, ou para estudar, para fazer algum curso, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, entendeu? Ou então vão lazer, vão a passeio, né, para conhecer, entendido? Tem outras situações também, até agora nessa guerra recente, na Rússia, Ucrânia, nós vimos que alguns brasileiros foram para lá para lutar como mercenários. É outra motivação, vamos dizer assim, né, para que haja um deslocamento. Então você vê que há uma dinâmica. O homem a humanidade é predominantemente sedentário, mas não totalmente. Nós temos uma grande quantidade de pessoas, vamos já ver, que se deslocam. Vejam bem, os fluxos populacionais foram incrementados, né, a partir do desenvolvimento do sistema de transporte rodoviário, hidroviário, ferroviário e aéreo. Nós até comentamos esse deslocamento, toda essa estrutura de deslocamento, né, de transporte que facilitaram, como também das telecomunicações, que ofereceram o quê? Maior mobilidade às pessoas em todo o mundo. Segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, ela calcula que algo em torno de 175 milhões de pessoas vivem fora do país de origem. Você está vendo essa imagem? Só pela roupa você já percebe que são muçulmanos, né? Porque usam o véu, pela roupa já identifica. Não sabemos ao certo em que país é. E como eu falei há pouco, se estão numa situação rápida de migração, vocês observam que pouco transportam. Leva o quê? Leva uma sacolinha, uma mochila, né? Uma garrafinha d'água para ir se hidratando. E aqui é uma situação até mais dolorosa, né? Aqui você está vendo uma pessoa idosa, né? Ou pela idade ou por alguma doença, não consegue se locomover. Isso torna o deslocamento, né, até um pouco mais lento. Mas tem que acontecer, porque sobretudo se for numa situação de guerra, eu vi imagens na Ucrânia, né, você deve ter visto também, de pessoas idosas ou pessoas enfermas, né, sendo levado com muita calma, em cadeira de roda ou em macas, né, porque não conseguiam caminhar e também não iam deixar aquela pessoa para morrer para trás, não é verdade? E aí, meus queridos, esse número, sim, esse rapaz, além de estar transportando, né, além de estar ali conduzindo essa senhora na cadeira de roda, ainda está levando aí, né, uma criancinha, um bebezinho, o outro já consegue caminhar, está mais tranquilo, né? Então é um herói. É muito sofrimento, né, em relação a esses refugiados, as pessoas que são obrigadas a deixar os seus países. 175 milhões, são muitas pessoas, são uma multidão, viu? Bom, esse gráfico, pessoal, eu compartilho com vocês porque ele é muito interessante. Por quê? Observe aqui a lógica. No centro, nós temos aqui as migrações. E aqui você tem as causas das migrações. Nós já até comentamos, né? Causas econômicas, causas religiosas, causas culturais, aqui tem até mais algumas outras, né? Causas naturais, políticas, recreativa, né? O cara foi para conhecer, de passeio, né? Turista. Então, você teve o quê? 3, 6, 7. Né? Foi elencado 7 causas, né? Dessas migrações, tá bom? Mas, aqui é um aspecto, né? O aspecto da causa. Mas você também pode identificar essas migrações quanto a alguns aspectos, como, por exemplo,
quanto à tomada de decisão. Quando a tomada de decisão, de duas uma, ou você migra de forma livre ou forçada. Não, se você resolver, eu vou para a Europa, eu vou trabalhar lá, para os Estados Unidos, então é livre. Agora, se você está, novamente eu vou dar o exemplo da Ucrânia, porque está presente, né? Aquelas pessoas que estão migrando, não é de forma livre, é de forma forçada, pessoal. Vamos lá. Quanto ao espaço, você tem migração interna e migração externa, não é verdade? Nós podemos migrar de um estado para outro, de uma cidade para outra, mas quando você migra de um país para outro, a migração externa. Quanto à relação com o Estado, com o governo, de duas uma. Ou você faz uma migração legal ou clandestina. Como é que é, pessoal? Migração legal. Tudo bacaninha, passaporte, entendeu? Você vai no consulado, vai na embaixada se precisar de visto. Você apresenta um documento. Agora mesmo, por conta do Covid-19, quase que todos os países estavam exigindo que você comprovasse que tinha vacinação, né? Tinha tomado a vacina contra a Covid. Tá legal? Agora tem outra forma, que é a forma clandestina. Aí é mais perigoso, é arriscado, são presos, são deportados. Você está entendendo? Porque a migração legal é muito exigente também. Se você vai para um país, tem alguns países que são muito rigorosos. Ele pergunta logo, você vai passar quantos dias aqui? Não, aliás, primeiro, você vai entrar, você tem interesse em ir para o meu país? Qual é o seu interesse? É trabalhar? É estudar? Ou é fazer turismo? Entendido? Visitar um parente, você tem que declarar ali. A outra pergunta que fazem, muitas vezes, você vai ficar quanto tempo? Você vai ficar uma semana, um mês? Ah, você quer morar? Não, peraí, morar já é diferente e tal. Pergunto também que grana que você está levando, que você tem. Vai passar quanto tempo no meu país, no nosso país? Imagine uma pergunta hipotética. Aí a pessoa responde, não, eu vou passar um ano. Tu tem quanto? Você está trazendo quanto? Só, por favor. Não, $100. Não dá. Com esse dinheiro não tem como essa criatura passar um ano lá. Né? Ele vai passar por dificuldade e ainda vai dar trabalho para os outros. Então, não tendo grana para declarar, não querendo dizer que vai para morar, porque isso também muitas vezes não é permitido, e daí a migração clandestina. Haja vista aquele movimento que tem na fronteira do México com os Estados Unidos, por exemplo. Até alguns brasileiros já foram, eles são presos e acontece a deportação. E quanto à duração, de duas uma, ou a migração ela é temporária ou é definitiva. Se a pessoa, não, eu quero ir para o país de vocês para morar, então é definitiva. Não, eu só quero ir para estudar, quero ir para trabalhar, quero ir para conhecer, para turismo, então é temporária. Do mesmo jeito, tem a questão das consequências, que nós já comentamos, consequências demográficas, econômicas e sociais. Vamos acrescentar também aí, pessoal, consequência demográfica, algumas áreas do globo aumenta a população, outras diminui. Econômica, algumas regiões acabam se desenvolvendo mais, tendo uma mão de obra mais qualificada e sendo até pago no valor mais decente, outras não. Tem também aquelas consequências psicológicas, né, que nós falamos há pouco que não estão relacionadas aí. Então, meus queridos, vejam bem, aqui nós temos as causas, beleza, bacaninha. Aqui nós temos, nesse outro arco aqui, nós temos as migrações, considerando alguns aspectos, como é o caso da tomada de decisão, quanto ao espaço, quanto à relação com o Estado, né, com os governos, e quanto à duração. E na frente, na sequência, por isso que eu disse que esse gráfico ele está bacaninha, você vai ter o quê? Aqui nós temos, meus queridos, as consequências, né, dessas migrações. Então, está bem didático. Causas, né, relações, e também a questão das consequências. Ok, boa tarde, Iracema Pinheiro, boa tarde, boa tarde. Vamos em frente, nós estamos falando de deslocamentos populacionais. Vamos responder umas questões? Vamos colocar em prática o que nós estudamos até agora? O que é que diz essa questão que foi cobrada no Enem de 2016? Vamos logo se preparando, né, para enfrentar o Enem. E vamos marcando no enunciado as ideias principais. O que é que ele diz? A presença de uma corrente migratória, por si só, não explica a condição de vida dos imigrantes. É verdade. Esta, ou seja, a condição de vida dos imigrantes, será somente uma aparência de um fenômeno mais profundo.
estruturado em relações socioeconômicas, muitas vezes perversas. Muitas vezes perversas, tá? É o que podemos dizer dos indivíduos que são deslocados do campo para as cidades e obrigados a viver em condições de vida culturalmente diferentes daqueles vivenciaram em seu lugar de origem. Galera, qual é o deslocamento que ele trabalha no enunciado dessa questão? Vocês estão observando? Ele está falou de corrente migratória de modo mais amplo, mas especificamente ele diz, olha, o que podemos dizer desses indivíduos, é o que podemos dizer desses indivíduos que são deslocados de onde para onde? Né? Esses indivíduos que são deslocados do campo para a cidade, ou seja, êxodo rural. Fica ligado, êxodo rural. Então, o texto faz referência ao movimento migratório que reflete. Que movimento é esse? É o êxodo rural. O que diz a alternativa A? É um processo de deslocamento de trabalhadores motivado pelo aumento da oferta de emprego no campo. Pessoal, se tivesse aumento da oferta de emprego no campo, os caras não saíam do campo para a cidade, não é mesmo? Então, está errado. O que garante, o texto do enunciado fala exatamente no êxodo rural, não é verdade? No êxodo rural. E os caras saem do campo em busca de emprego na cidade, e não o que está colocado na alternativa A, né, que são motivados pelo aumento de oferta de emprego no campo. Se fosse assim, ora mais, as pessoas saíam da cidade para ir para o campo. Seria o contrário, não é verdade? O que diz a alternativa B? Dinâmica experimentada por grande quantidade de pessoas, sim, êxodo rural, exatamente, grande quantidade de pessoas, que resultou no inchaço das grandes cidades. Exatamente, mais correto é impossível, né? Então, as cidades não crescem, as cidades elas incham, né? Há um crescimento desproporcional, vertiginoso, sem planejamento nenhum, tá certo? Vamos passar para a próxima questão? Não. Eu digo sempre, e vou repetir, tão importante quanto marcar a alternativa correta é saber por que as outras estão erradas. Vamos lá, pessoal, me acompanhe. O que diz a alternativa C? Permuta, ou seja, troca, de locais específicos, obedecendo a fatores cíclicos naturais. O que são fatores cíclicos naturais? Jane Silva, boa tarde. Fatores cíclicos naturais, você pode colocar chuvas, seca. Não, gente. As pessoas saem do campo, não é por conta disso, que muitos deles já estão até mesmo adaptados, acostumados. Já sabe que tem, periodicamente, é cíclico. Então, eles vão atrás de melhoria da qualidade de vida, por isso que está errado. Grifar fatores cíclicos naturais. D. Circulação de pessoas, como é que é? Diariamente, em função do emprego? Não. O êxodo rural não é um negócio diário, não. Não é, Alain, Weverton, boa tarde, meu irmão. Então, veja só, está errado esse diariamente. Né? O êxodo rural, o cara sai de Malicuia, como se diz, né? Da zona rural, em direção às cidades, em busca de emprego. Tá? O que a alternativa é? Cultura de localização itinerante no espaço. Não, itinerante é quando você tem assim, está em permanente movimento, não é itinerante. O êxodo rural é algo, né? O cara quando sai do campo, né, da zona rural para ir para a zona urbana, a maioria das vezes vai para ficar, né? Se estabelece, os filhos vão começar a estudar, enfim. Olha essa outra questão aqui, também do Enem, 2015. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, pesca e à coleta de frutas e vegetais. Bom, aqui ele está falando do homem lá do Paleolítico, né? Por quê? O homem do Neolítico, ele já plantava, né? Ele já criava, ele continua a caçar, é verdade, mas ele não está tão dependente da natureza mais não.
garantindo sua subsistência. Eles não conheciam as práticas da agricultura e pecuária, certo? Porque aí já é noutra fase, do Neolítico. Uma vez esgotados os alimentos, eles vinham ser obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. Pessoal, é isso que nós comentamos há pouco, viveu sempre se deslocando. Mas vamos lá, o texto refere-se a um movimento migratório denominado. Qual a alternativa correta? Opa, o Alan, o Everton, nomadismo, exatamente. Esta é a alternativa correta, nomadismo. Eles viviam se deslocando, né? Não eram sedentários, né? Beleza. As alternativas acho que não precisa nem comentar, êxodo rural, pendularismo, né? Estava relativamente fácil essa questão, bastava ler com atenção. Galera, vamos trabalhar, já trabalhamos, né, a questão desse deslocamento humano lá para a história, entendido? Agora nós vamos trabalhar já, digamos assim, depois do surgimento da escrita, porque não tem essa história de pré... Aliás, eu falo pré-história, mas como vocês sabem, é algo que a gente tem que combater, é um preconceito, né, em relação aos povos ágrafos, aqueles que não dominavam a escrita. Então não é muito correto. Não é correto de jeito nenhum falar em pré-história, porque dá a entender que não tinha história na época deles, porque não é os historiadores positivistas defendiam essa tese da impossibilidade, né, de produzir uma história de povos que não dominavam a escrita. Hoje sabemos que não. É mais difícil, lógico que é, mas é possível sim. Vamos então estudar algumas diásporas. O que é diáspora? Dispersão de um povo pelo mundo afora, tá? Nós tivemos o caso dos judeus, é a diáspora judaica. Tivemos o caso dos povos que os romanos chamavam de bárbaros, né? Entendido? Que é a expansão bárbara. Tivemos a expansão muçulmana, tá certo? Tivemos a diáspora africana, tá legal, né? Se espalharam, né? Foram de maneira covardemente capturados e comercializados em vários continentes. É uma diáspora, né? A diáspora africana. E também tivemos uma diáspora indígena. Aqui no IPTV, veja bem, dá um tempo para que os alunos copiarem. Meus queridos, pode ser também, agora vai atrasar, demorar um pouquinho a aula, eu sugiro que faça o download do PDF. Acho que a gente ganha mais tempo. Depois você vai lá na plataforma, tem um aplicativo para o celular que é bacana, que é legal, eu já instalei o meu. Lá no aplicativo, você seleciona, eu quero assistir às aulas de história do professor César. Vai lá no aplicativo, você seleciona a disciplina, leciona, né, o professor. Opa, não dá, aqui é zona rural. Ah, tá bem. Então, zona rural é mais complicado, né? Questão da internet. Tudo bem, combinado. Vamos dar um tempinho para copiarem. Ah, só tem acesso na escola. Beleza, não, tudo bem. Entendeu? É Baixa Grande do Ribeiro, é isso o nome do município? Porque aqui tem só uma sigla, né? Uma sigla, né, sabe? Mas eu acho que é isso, né? Baixa Grande do Ribeiro. O Piauí são 224 municípios, né? E são muitos que são conectados. E aqui tem só um códigozinho, uma sigla. Beleza, bacana. Olha esse mapa. Andanças pelo mundo. Por onde passaram os judeus depois de deixar a terra prometida? Aqui você tem todas as legendazinhas. A ida de Abraão para Canaã, né? A expulsão dos judeus entre os séculos 13 e 15, colônia judaica pós 1150, os judeus na Idade Média, né? Depois da Idade Média, na Idade Moderna, migração para os Estados Unidos. Olha, nesse período de 1914 até 1948, muitos deles estiveram aqui nas Américas, né? Ou nos Estados Unidos, ou na Argentina, ou mesmo no Brasil. Depois de 48, aí eles voltam, porque em 1948 foi criado o Estado de Israel, né? De Israel. Tá legal? Vamos detalhar, todas essas informações estão no quadro a partir de agora. Diáspora judaica. Diáspora, repito, quer dizer dispersão de um povo, né? Se espalharam no mundo de Deus. Tivemos duas grandes diásporas judaicas,
Tá legal? A primeira diáspora foi em 586 a.C. Ora mais, se nós estamos agora, no momento que está sendo ministrada essa aula, 2022, vai ficar gravado, vai ficar disponível no YouTube, então as pessoas vão ficar vendo aí no futuro. Mas então, hoje, essa primeira diáspora, em relação a hoje, foi mais ou menos há 2.600 anos atrás, antes mesmo de Jesus nascer. Como é que se deu? O Nabucodonosor, né, esse rei da Babilônia, ele vai, né, imperador babilônico, ele invadiu o reino de Judá e destruiu Jerusalém, deportando os judeus para a Mesopotâmia, tá? Foi a primeira grande diáspora que os judeus sofreram. Esses judeus deportados, eles continuaram com suas práticas e seus costumes religiosos, lógico, misturados com os costumes herdados dos babilônicos. Eles mantêm a cultura deles, né? Mas acabam incorporando parte da cultura da Babilônia. Tanto é que o hebraico, que é a língua dos judeus, né, começasse a perder sua importância, dando lugar a quem? Ao aramaico, né? Originariamente, a língua hebraica, né? Mas por conta desse contato, né, com a cultura mesopotâmica, acabou incorporando um outro idioma, né, que era o aramaico. Tá legal? São duas grandes diásporas, né, do povo judeu. Esse povo só vai se aquietar, só vai ter um pouco, não é nem sossego, porque depois começa outra briga, que é com os palestinos, a partir de 48, com a criação do Estado de Israel. Meus queridos alunos, queridas alunas, vamos fazer um brevíssimo intervalo agora. Na sequência, nós retornamos, né, exatamente tratando sobre grandes deslocamentos humanos e vamos tratar com mais profundidade sobre a diáspora judaica. Tá legal? Aguardando vocês.